Olá, eu me chamo Lucas Bussi e esse é o canal Espaço Geográfico. E hoje nós vamos inaugurar o quadro Nosso Espaço, o novo talk show com pesquisadores de geografia e outras ciências. E hoje nós vamos inaugurar o quadro justamente com ela, Shirley Capella Tosi, ou autora Tosi, ou professora Shirley. Ela que é professora de IFPA, formada em geografia e atual doutora formada pela USP. Mas e aí, Shirley? Conta pra gente quando foi que você pensou que vou fazer geografia? Quando foi que deu essa doidice assim na sua cabeça de, cara, eu quero fazer geografia e eu preciso fazer geografia? Boa tarde, professora, pode falar. Boa tarde. Bom, primeiro é bem legal estar aqui na estreia, né, desse modo de conversa. Bom, a minha decisão sobre cursar geografia veio, na verdade, no dia que eu fui fazer minha inscrição para o vestibular. Sério? Na hora lá? Na hora. Eu estava muito indecisa, na verdade, no que fazer. E só que o meu ensino médio inteiro eu fiz voltado às ciências humanas. Eu fiz magistério. Então, sempre ficou um pouco essa dúvida, porque, na verdade, eu queria, e aí, talvez eu até responda já outra pergunta, né? Eu queria fazer exatas, porque eu gostava muito de matemática. Caraca, como você foi Mas, parar, né? Humanas mas, exatas. mas eu gostava de muita coisa, eu sempre gostei de muita coisa junto, principalmente no que se refere às questões da natureza, né? Por que isso, por que aquilo, por que se formam nuvens, por que o sol está assim, por que chove. Eu sempre pensei muito nessas coisas. E aí, nesse período que eu fiz o vestibular, quando eu fui fazer minha inscrição na UFPA, vinha um caderno fazendo um resumo do que era cada curso. E aí eu fui lendo, né, aqueles que me chamavam mais atenção, o que eu pensava, administração, medicina não tem condições de fazer, né, por conta da minha formação, então eu pensei muito em administração. Mas também não era nada assim que, nossa, eu queria fazer administração. E aí quando eu li o resumo lá de geografia, eu disse, é isso que eu quero. Caraca, então foi na hora. Não foi uma paixão que surgiu de berço, né? Foi na hora ali. E graças a Deus, né? Ainda bem. Obrigado. Na verdade, os conhecimentos, né? Sempre, Sim. os conhecimentos geográficos sempre me chamavam muita atenção, mas eu não conseguia visualizar uma carreira que me levasse a compreender tudo aquilo que eu queria compreender. E aí, por isso que a geografia acabou entrando, né? Que bom. E qual foi a reação de todo mundo, assim, dos seus pais, dos seus amigos? Porque é difícil, né? Principalmente no Brasil, você falar que vai ser professor. Então, tem muita gente que fala, tá maluco, ser professor de geografia? Vai fazer geografia? E qual foi a reação dos seus amigos, dos seus pais? Todo mundo aceitou de boa? Teve alguém que teve resistência? Alguém falou, não, tem que fazer outro curso? Foi mais ou menos isso. Todo mundo ficou muito surpreso que eu escolhi geografia. Na época era bacharelado e licenciatura, né? Então, eram as duas formações. E aí, mas todo mundo ficou muito surpreso, porque achava que eu ia fazer administração, direito, medicina, cursos assim. Na minha cidade do interior, que era em Tomé Açu, eu tinha muitos colegas, professores, e é engraçado que quando eles souberam, olha, a Chile passou no vestibular. Eu lembro que eu tinha um colega, que era Anderson Toshikazu Noguchi, o nome dele, Caraca. que eu perdi o contato com ele depois de tantos anos, não consigo mais achá-lo. Ele foi na minha casa, né, na época que tinha a casa dos meus pais, em Tomé Açu, me procurar, levando os famosos ovos para quebrar na cabeça, só que eu não estava lá. E a pergunta era, Shirley passou em Direito? Passou em Administração? Ela passou em quê? Aí, passou em quê, Shirley? Geografia. Quê? Geografia? Como assim? Como geografia? Por que tu não fizeste Direito? Por que tu não fizeste Administração? O que aconteceu? Geografia? Aí tu que tacou Então ovo foi, nele, né? então foi bem engraçado, na verdade, essa parte. E se você não fosse professora de geografia, você seria professora de quê? Tipo, qual outra disciplina que você seria professora? Tipo, mais você enxerga? Bom, como eu queria muito
algo que já está um pouco no passado, mas eu sempre pensei muito em engenharia elétrica ou engenharia mecânica. Então, talvez fosse uma das carreiras que eu seguiria. Não Professora de necessariamente engenharia elétrica. professora, né? Ah, sim. Não, professora universitária, né, lá da UFPA. Ah, É, talvez. então isso já responde a outra pergunta que eu ia fazer, que é qual profissão que a senhora gostaria de ser se não fosse professora? Então é engenheira. Então isso aqui é uma É, surpresa, aposto para a maioria dos telespectadores que te conhecem. Shirley, engenheira. Bota aí na edição, Mel, que um capacetinho de engenheiro já, que já é uma outra realmente surpresa. Então vamos bem então diferente. bem diferente. Então vamos pro segundo momento aqui do Talk Show, que é justamente sobre a sua pesquisa, que teve como tema, né, as injustiças ambientais com os Gias, né, ou Jurunas, lá no Pará. Pode... Ou não sei se eu falei certo, se eu não pronunciei certo, Não, não. Caraca, pronunciei tudo errado, então pode me corrigir aí, vamos lá. Minha pesquisa foi sobre injustiças ambientais e Hum, conflitos por água. O caso dos Ilhas. O Yudia. Ilha é uma etnia, como eles dizem. Ilha é o nome verdadeiro do povo, mas eles são mais conhecidos por Jurunas, porque eles também vêm da etnia. Bom, o que o meu trabalho quis mostrar? Né? Uma pesquisa longa, intensa, e eu defendi meu trabalho em 11 de agosto, e um pouquinho antes, né, até junho, até 28 de junho foi a data de entrega, eu utilizei dados bem atuais sobre geração de energia e volume de água no reservatório da usina hidrelétrica de Belo Monte. Por que isso? Bom, quando a gente, ou melhor, como eu cheguei a isso, né? Eu lembro que o meu trabalho, a minha proposta para doutorado foi, todas envolviam água, que era algo realmente que eu sempre quis fazer, que não tive a oportunidade de fazer no mestrado, por outras situações, mas no doutorado não, tem que ser sobre água. E a gente pensando muito, eu e meu orientador, sobre conflitos por água, porque inicialmente eu iria discutir sobre gestão de recursos hídricos, mas também pensei assim, a gestão é uma perspectiva muito boa, mas tem muita gente discutindo sobre isso também. E já tinha uma ideia de falar sobre conflitos. E aí o Wagner me indagou. Na Amazônia, qual a região que tende a ter mais conflito atualmente? Eu disse, Belo Monte. Não há dúvidas que seja Belo Monte, atualmente. Alguma coisa em especial em Belo Monte? Eu disse, sim, tem. Tem a questão dos povos originários, que são os conhecidos como indígenas, não como índio, né? Já que índio ela é uma palavra europeia, digamos assim. Né? Pejorativa, né? É uma palavra muito pejorativa. Então, eu uso no meu trabalho inteiro populações originárias, que, na verdade, são desses povos que se origina toda a população do mundo inteiro, praticamente. Né? E aí fui pesquisar, pensar, até mesmo porque eu já conhecia a área de estudo, né? Já tinha ido a Altamira algumas vezes, já tinha ido ao Rio Xingu, que é belíssimo, né? Isso bem Justamente na antes da Volta pesquisa, Grande, né? muitos anos, muitos anos antes. Eu tive a oportunidade de conhecer quando eu atuei pela UAB de Geografia, né, do curso de Geografia do IFPA, só que na modalidade EAD, né, pela Universidade Aberta do Brasil. Então, fui muitas vezes a Altamira. E em uma dessas vezes, fomos eu e o professor Tiago juntos. E nós pensamos na possibilidade de nós fazermos uma visita na área, ver como é que tudo ficava. E um ex-aluno nosso, que é o Gedielson, ele nos ajudou. Então, ele foi com a gente, o Gedielson trabalhou, né, durante a construção da hidrelétrica,
O pai era pescador, ele era pescador. O pai mora até hoje justamente na região que é chamada de fato de Belo Monte, e aí por conta disso que a hidrelétrica teve o nome de Belo Monte, mas fica justamente na travessia entre Altamira e Vitória do Xingu. Então a gente conheceu toda essa área, vimos o período que estavam ocorrendo as implosões, onde hoje é a Casa de Força Belo Monte. Então eram cenas assim de cortar o coração, né? Eu lembro que eu e o Thiago assim ficamos muito impressionados com a obra, impressionados no sentido de pensar sobre os impactos ambientais que isso tudo estava causando. Então, eu sempre tive vontade de estudar alguma coisa mais prática sobre a região. Então, adicionando povos tradicionais, povos originários e água, pronto, está aqui o meu tema de pesquisa. Então, é isso que eu vou estudar, né? E eu gosto muito dessa temática, né, de povos originários, porque acho que no Brasil a gente conhece pouquíssimo sobre as nossas origens, principalmente no que se refere à questão indígena, né? No Brasil ainda existe um estereótipo muito grande que foi sempre propagado pelo Estado, por políticas públicas também, e os indígenas eles sempre foram muito dentro do nosso processo histórico. Os indígenas eles sempre foram colocados como uma aversão de nós, uma aversão da sociedade. O meu trabalho também foi um pouco para mostrar isso. É porque a questão de ter muita invisibilidade, serem etnias que são invisibilizadas, né, no espaço. Então, e isso facilita, né, políticas que contam com genocídio, com a morte de territórios, morte de identidades, morte de corpos indígenas, né? Então é muito importante mesmo. E qual foi as conclusões que tiveram nessas pesquisas a partir do seu estudo? Durou muitos anos, né? Bom, no que se refere aos povos originários, o que a gente vê, na verdade, é a comprovação do nosso processo histórico, né? Que há não é a palavra que você utilizou, uma invisibilização dos povos originários. Isso é fato. Tá? Como que a gente pôde observar isso ao longo da construção da tese? Porque a gente acessou todos os estudos, o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, os componentes, né, os estudos que foram realizados nas terras indígenas, que não só a terra indígena Paxamba, mas tem outras terras indígenas, e a gente foi lendo tudo. Ainda estava disponível todo esse material, né, público, em sites na internet. Hoje a gente já quase não encontra com facilidade, então isso também é uma problemática para os estudos. Então, o que a gente pôde observar? Que existe, né, essa invisibilização dos povos originários. Nas atas das audiências públicas é notório algumas lideranças, alguns representantes indígenas falarem, e quem está dentro do processo simplesmente ignorar o que estava sendo perguntado e o que estava sendo dito. Então, você pega qualquer uma das atas, você consegue perceber isso. Na verdade, foram só 4 atas. Você consegue perceber isso, né, ao longo do processo. Isso é E revoltante, né? Que parece que ninguém fala. Não, na verdade, muita gente fala. Os representantes indígenas falam. O que acontece é que não são escutados, né? Então, isso é muito sim, revoltante, cara. até quando a gente observa os estudos, eles não são tratados enquanto populações originárias, ou seja, que tem toda uma relação diferente com a natureza, sobre a sua sociabilidade, os aspectos culturais, emocionais, não. Eles são tratados no relatório como qualquer outra pessoa. Ou seja, não tem uma caracterização da importância, a não ser a partir da perspectiva de
de se sustentar, digamos assim, né? Os recursos naturais são o sustentáculo da vida para eles, mas eles colocam muito como se fosse na relação de alimento, e não que tivesse toda uma ancestralidade com tudo isso. Então, é algo realmente impressionante como conseguem banalizar tudo. E até mesmo indígenas que não moram mais nas terras indígenas, de fato, digamos, eles vão lá esporadicamente nas terras indígenas, que moram em periferia das cidades, que moram nas cidades, que para a maioria das pessoas não são mais indígenas, ou seja, saiu da terra indígena, não são mais índios. E não é isso, porque o ser indígena, ele não é só a caracterização de sociabilidade cultural, emocional, ela é muito diferente. Então, não dá simplesmente para descaracterizar alguém simplesmente por não estar mais naquele ambiente, né? E isso acontece muito, a gente vê muito isso. Entendi. Complicado, né, cara? É um negócio que, quanto mais a gente vai observando, mais revolta, né? Vai gerando. Parece que o estudo gera, eu acho que antes de tudo é revolta, né, cara? Principalmente nessas questões É, sensíveis. sim, sim. Enfim. Então, acho que podemos passar para o próximo momento. Sabe, tem mais alguma coisa da pesquisa para falar sobre Ah, alguma. sim, né? Eu acabei falando só de uma, né? É, Só dos povos tradicionais. Bom, na verdade foram várias considerações. Acho que dentro delas, o que a gente tem que lembrar também, além dessa invisibilização dos povos tradicionais, que eles são extremamente importantes para a criação de corredores, né, de proteção às questões ambientais. Outra questão é que essas motivações por uso do território e dos recursos naturais que estão relacionados ao uso do território, portanto, a conflitos territoriais, eles não surgem por acaso, né? Eles sempre surgem em função do uso do território. E no mesmo território, a gente pode ter vários tipos de uso que não diria se complementam, mas que ocorrem paralelamente. E essas caracterizações, elas podem se tornar conflitos. No caso de Belo Monte, elas já não são mais tensões, porque elas não estão apenas no âmbito das ideias, do pode ser ou pode não ser conflito, mas já é estabelecido, né? Ou seja, o Estado ele tem uma opinião sobre a exploração, né, dos recursos naturais, nesse caso da água, na volta do Grande do Xingu, que é a geração de energia, e a população em torno também colocam as ideias e as suas propostas como a água, né, ela é essencial para a manutenção dos ecossistemas, incluindo as populações que vivem na região. Então, há uma complexidade em tudo isso. E o terceiro, né, ou seja, que existem o conflito ele já é dado, ou seja, ele existe de fato dentro da região. E a terceira questão são as injustiças ambientais. Por que é uma injustiça ambiental? Bom, a gente já vê um processo jurídico, mesmo ao longo da construção da hidrelétrica, né, e das licenças de autorização de operação da hidrelétrica, mesmo as populações atingidas, elas sendo contra todas as situações de conflitos que foram colocadas, de não serem ouvidos, e os processos que deveriam, as etapas que deveriam ser obedecidas, os estudos que não são suficientes, né, para compreender a dinâmica dessa alteração da natureza, tudo isso se volta à injustiça ambiental. Embora as questões ambientais elas não possam ser mensuradas, de fato, concretamente, o uso delas em termos culturais e sociais, vai haver a injustiça
ambiental, porque as pessoas elas foram, não diria suprimidas, mas pessoas foram, não estou lembrando a palavra direito agora, mas as pessoas elas foram, vamos dizer assim, foi retirado delas o direito às questões ambientais, ou seja, o direito a um ambiente saudável, digamos assim. Então, foi um direito que foi retirado. E, nesse sentido, é uma das coisas para que ocorra as injustiças ambientais. Não é só isso, né? A injustiça ambiental é muito mais complexa que isso. Mas, enfim. É um resumão, né? É. Então, já pegando um gancho para o próximo momento que a gente vai ter, que é a questão da política, da questão ambiental, que, querendo ou não, a política ambiental, né, também é voltada para essas questões. Então, a gente tem aí um projeto de Estado, né, que é mais em benefício dessas grandes empresas, e muito comum ter esse conflito com populações originárias, com o próprio geossistema, pequenos agricultores. E nesse último governo a gente está tendo também, não está sendo uma exceção, né? Talvez tenha contribuído mais para essa questão. Então, eu queria perguntar, diante desse cenário todo que a gente está vendo, envolvendo o ministro, né, do Meio Ambiente, que é o Ricardo Salles, que a gente tem várias ligações deste ser humano com algumas empresas ligadas ao desmatamento, né, ou algumas políticas ou corrupções também ligadas a isso. Então, eu queria perguntar logo para a senhora, se, na questão ambiental que a gente está vendo, se você acha que vai ser muito difícil reverter os acontecimentos desse último governo, que apesar de estar sendo por pouco tempo, né, já tem muitos acontecimentos que eu vejo como graves assim, para o meio ambiente, não só do último, né, mas dos demais governos do Brasil. A questão é que o Brasil ele sempre teve uma política desenvolvimentista, e principalmente uma política desenvolvimentista a qualquer custo. Isso é uma grande problemática. Por quê? Enquanto o mundo inteiro, apesar de historicamente já terem explorado os seus recursos naturais, as suas florestas, mas existe um projeto na maioria desses países de reconfiguração, ou seja, de tentar retomar as características ecossistêmicas dos lugares. É claro que a gente nunca vai conseguir reverter totalmente isso. Não existe condições físicas na perspectiva da natureza para que isso aconteça. Então, essa é uma das grandes problemáticas do Brasil. E, corroborando com esta perspectiva, aqueles que acham que se justificar no processo histórico de uso e de ocupação, de uso dos recursos naturais, utilizá-los, né, esse uso de recursos naturais de outros países, para poder dizer, olha, aqui no Brasil a gente vai fazer o que a gente quer, ou seja, explorar absolutamente todos os recursos naturais. Então, a ideia não é muito por aí, porque o Brasil, infelizmente, tende a essa perspectiva de não evitar as situações, mas passar literalmente por elas para aí talvez pensar em algo mais prático. E é uma coisa que a gente não precisa. Ou seja, não é necessário devastar florestas para depois que isso tudo acontecer pensar, poxa, mas se eu não tivesse devastado, as condições seriam outras. Quer dizer, nós já temos, desde 2019, principalmente, nós já temos vários momentos, digamos assim, que essa perspectiva da exploração intensa dos recursos naturais, que ela de alguma forma que tem uma punição, digamos assim, da natureza, que não é necessariamente punição, né? É mais uma reação às ações que são feitas. Então, nós temos visto muitos desastres naturais, né? Vários desastres naturais. Então, se não fosse, por exemplo, o desastre de Mariana, que aconteceu, né, nós teríamos outro na Amazônia,
não na mesma perspectiva, mas que também tem muitos danos, que foi o afundamento de uma balsa, né, em Barcarena, com nem sei quantas mil cabeças de gado que tinha, então, que afundou, e nós temos um impacto ambiental intenso na área, por conta disso também, além de outros impactos ambientais. Aí nós vamos ter períodos de seca extrema, né, por conta do desflorestamento de áreas, não só da Amazônia, mas do Cerrado, de todos os nossos ecossistemas, além de já terem uma intensa, né, retirada de materiais ao longo da nossa história, isso tudo tem sido intensificado cada vez mais. Por quê? Quando a gente pensa em Amazônia, em que a gente tem uma floresta que ela é sustentada pela sua própria dinâmica sistêmica, porque os solos amazônicos eles são pobres em termos de minerais, pobres de uma maneira geral, né? Em virtude da quantidade de recursos minerais, mas nós temos árvores frondosas, nós temos muita água, mas esse ciclo ele está todo relacionado, é uma dinâmica que está toda relacionada. E outra coisa muito importante é a massa de umidade que existe na Amazônia e que é transferida para o restante do Brasil, regiões sul, sudeste, centro-oeste, né, em que essa umidade, essa circulação geral da atmosfera ela acontece. E aí, se a gente tem chuva ou não tem chuva, está relacionado à Amazônia. Retira as florestas, diminui as florestas, como a gente tem visto intensivamente a retirada de floresta. E já existiu o projeto, por exemplo, de replantio de espécies na Amazônia. Foi feito, mas uma outra parte do projeto a gente sabe que não foram de espécies nativas, né? E como pinos, que foi plantado na região. Então, isso não, o pinus ele não é uma espécie própria da Amazônia, o que também prejudica o desenvolvimento da floresta, né? E vários outros sistemas de replantio de floresta que eles são feitos não por espécies naturais, mas por outras espécies mais domesticadas, digamos assim. Então, quando a gente vê que o volume de árvores na floresta, na floresta amazônica, ele tem diminuído, os rios voadores diminuem. Ou seja, menor quantidade de água vai ser transferida para outra parte do continente. Portanto, você não vai ter chuva suficiente. Então, a gente conseguiu ver em 2019, até início desse ano, na verdade, áreas que quase de períodos de seca muito extrema no Brasil, que antes você não tinha. A própria diminuição no volume de água dos vários reservatórios de hidrelétricos que a gente tem no Brasil inteiro tem mostrado isso. Uma redução no volume de chuvas, no regime pluviométrico de todas as regiões. E muito disso está relacionado a quê? Às nossas florestas, né? Então, diminuir as florestas, tem uma diminuição em tudo isso. Então, a floresta amazônica ela tem uma importância muito grande, não só para o Brasil, mas para os outros países também, e que a gente deve se ater muito essa questão da necessidade da Amazônia para poder suprir as necessidades de tudo que existe no Brasil. Porque se não existe pluviosidade, a quantidade de água que infiltra e vai abastecer os lençóis freáticos também não vai acontecer. Ou seja, é menos água para o agronegócio, é menos água nos rios, é menos água na atmosfera, então é menos água para tudo. Ou seja, menor a proliferação da vida também, já que a gente precisa de água para tudo. Afeta todo um ciclo, né? E então, nisso, eu acho que a senhora já até respondeu a pergunta, mas eu vou só retomar aquela rápida, se quiser dar uma resposta rápida para ela, tipo apontando alguns nomes, pode, se quiser desenvolver também, que é quem são os grandes vilões, então, do meio ambiente no Brasil? Quem são os principais vilões? Se pudesse pegar três. Olha, assim. hoje, principalmente, o Ministério do Meio Ambiente, ele vai ser um dos grandes vilões. O agronegócio ainda porque a gente ainda não tem
não vou dizer nem tecnologias, a gente ainda não tem uma maturidade suficiente no país inteiro para que desperdice menos recursos naturais, para que haja uma melhor utilização desses recursos. Um terceiro, talvez a própria sociedade, porque a gente tem levado a tudo isso, né? De certa forma, a gente tem, cada um tem um impacto sobre os recursos naturais, então a gente também passa a ser um pouco de vilão, apesar de que a gente pode desenvolver práticas que nos ajudem a reverter esse quadro, mas a atual sociedade contemporânea ela está muito relacionada a ser um vilão também. Mas todo mundo tem uma parcela de culpa. Você que está escutando isso, você também é culpado. E você vê alguma saída de como combater isso tudo? De como reverter esse cenário? Muito complexo. É muito complexo porque isso tudo envolve educação, ensino, pesquisa, investimentos em tudo isso. Então, enquanto a sociedade não parar para pensar que a gente precisa concretamente dos recursos naturais e que a gente faz parte deles, portanto, há uma recíproca entre os dois, a gente não vai mudar nunca. Então, tem lugares que já conseguiram inicialmente pensar em tudo isso. Não tem nenhum país 100%, nenhum lugar 100% que diga, olha, de fato, aquilo que a gente teorizou na década de 80, ou final de 90 e os anos 2000, que seria o desenvolvimento sustentável, de fato, concretamente, não aquela utopia de que todo mundo vive numa cidade bonitinha e que ocorre uma reciclagem de nutrientes, que só isso era o básico ou fundamental para que todas as outras coisas acontecessem. Mas isso é pouco, na verdade, ou melhor, isso está muito na utopia, isso não acontece. Primeiro porque a gente tem realidades totalmente diferentes. Você não tem como comparar, por exemplo, uma área de periferia em Belém, na Ilha do Marajó, com Rio de Janeiro, com São Paulo, porque elas têm até mesmo características naturais muito diferentes. Mas isso não quer dizer que o nosso comportamento dele tenha que ser totalmente diferente. A gente pode sim criar relações para que a gente consiga melhorar esses impactos, né, ambientais. A gente pode pensar, de fato, como diria o Alier Martinez, uma ecologia para os pobres. Na verdade, a ecologia ela faz parte de todo mundo, né? Ela está intrínseca às nossas relações. Por muitos momentos, quem vive na cidade acha que está muito distante, né, das características da natureza, mas na verdade não está. Então a gente tem que repensar as nossas práticas, não é algo que a gente vai desenvolver daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, mas tem que ser um projeto de médio e longo prazos para que a gente consiga ter alguma possibilidade de retorno, de retomada a relações mais harmônicas, digamos assim, entre sociedade e natureza. Entendi. Então você já respondeu a última pergunta aqui, a última, né, mas tem uma antes, mas a última que tinha programado lá já foi respondida. Então vamos para agora, né? Agora a próxima vai se tornar a última. Eu já acho que já teve algum momento no Brasil que teve alguma importância, ou se deu a devida importância para essa questão ambiental, se foi tratado com seriedade, ou se em nenhum momento a gente ainda sempre fez parte dessa política desenvolvimentista, ligada também ao lucro e aos interesses desses grandes vilões. Na verdade, a gente sempre teve um governo muito ligado a tudo isso, né? Se a gente for pensar em termos de política nacional, a nossa política nacional ambiental, ela nasce muito relacionada às questões políticas e econômicas. Por que digo isso? Porque quando a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, por exemplo, ela foi criada em 1984, e a gente tem uma perspectiva e uma cobrança internacional para que a gente tenha
elementos ambientais para protegê-lo. Então, em termos de políticas e de instrumentos, nós temos muitas. Elas são eficientes? Na prática, infelizmente, não. Por que elas não são eficientes? Porque nós não temos meios para que essa eficiência ocorra. Nós temos instrumentos de política de gestão ambiental, de gestão de gerenciamento de recursos naturais, mas nós não temos, de fato, a aplicabilidade de tudo isso. Essa é uma das grandes problemáticas. Então, a cada ano, nós temos sendo reduzida as questões ambientais, as necessidades econômicas e políticas do nosso país. Então, quando a gente pensa na implantação de hidrelétricas, ela está relacionada a quê? Geração de energia. Então, a geração de energia, ela vai ser, desde quando foi descoberta, digamos assim, ela vai ser o grande motor que vai movimentar toda a indústria. Quando a gente pensa isso no Brasil, quando as grandes hidrelétricas elas começam a ser formadas e o sistema de integração nacional dessas hidrelétricas, ou seja, da geração de energia e distribuição, quando elas são construídas, elas são pensadas em quem? São nas indústrias, infelizmente. Ela não é pensada para a população. Então, quando a gente pensa Tucuruí, né, hidrelétrica de Tucuruí, ela foi construída para quê? Ela foi construída para abastecer mineradoras, né, dentro do estado do Pará. Por que a gente pensa isso? Ora, porque tiveram cidades em que o linhão passava em cima da cidade e a cidade ainda era dieselétrica. Então, como pensar que a geração de energia ela foi feita para a população? Né? Ela vai ser utilizada para a população e não para a indústria. E a gente ainda persiste nessa mesma relação. Se a gente for pensar nas últimas práticas, você tem um sucateamento das estruturas, né, de gestão e de gerenciamento de meio ambiente. Então, você tem o ICMBio, o IBAMA completamente desestruturados para quê? Para que elas não ocorram, para que elas não sejam eficientes. E, a partir daí, tudo se aproveita. Né? Então, há uma grande problemática nisso, um perigo muito grande e muito grave aos recursos naturais e à própria sociedade. Porque quando você não tem os seus direitos que já são estabelecidos, mesmo dentro da Constituição Federal e de outras políticas públicas que surgem, quando esse direito ele não é preservado, o que mais vai ser? Então, essa é uma das grandes questões que a gente para pensar, né? Quer dizer, política existe, mas não existe o como colocar em prática essa política. A nossa política, de fato, em termos teóricos, conceituais, ela é uma das melhores que existe no mundo inteiro, mas existe essas questões de aplicabilidade da legislação. Na prática, né? É. Então vamos Respondi? lá. Super respondido. Então vamos agora para o quarto momento, que já é um momento mais informal, divertido. A gente vai querer saber da vida pessoal de Shirley Capella Tosi. Então já começo com uma pergunta de quem é a Shirley fora da universidade, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de assistir, qual é o seu passatempo preferido? Nossa, vamos dizer assim, até algum tempo atrás, eu sempre gostei muito de TV. Então, adoro assistir filmes, adoro assistir séries. Sempre gostei muito de ler. Né? E aí é uma das questões que a gente tem dentro da universidade, porque às vezes a gente não para ler outras coisas a não ser as acadêmicas. E isso, às vezes, é um pouco chato, porque você tem ali, poxa, mas eu queria ler aquele livro dali, e ainda não consegui ler até hoje. Né? Então, essa é uma das questões. Então, eu sempre gostei muito. Eu gosto muito de artesanato, por incrível que pareça, é uma coisa assim que me deixa sem pensar nas questões acadêmicas. Então, vou bordar, vou fazer um crochê, pintar um pouco também, costurar. Então, faço um pouco disso também.
E já que você falou de gostar de assistir série, quais são suas três séries assim favoritas? Três, na lata. Vamos lá. Acho que Game of Thrones foi uma bem legal. Apesar de que no começo eu não gostei, né? Porque para quem lê os livros e depois É. vai ler a série, eu lembro que ó, o primeiro episódio que eu assisti, eu disse, nossa, isso está muito grotesco, não gostei. E aí eu tive uma resistência muito grande em depois assistir de novo. Gosto também de assistir recente o Gambito da Rainha. Então foi uma série que eu achei muito legal, gostei muito. E uma terceira, eu estou assistindo agora uma que me remete muito a um outro filme que eu gosto muito, que é o Interestelar, que é Perdidos no Espaço. Hum, E fala justamente dessa relação da esgotabilidade dos recursos naturais e a busca por outros planetas sem necessariamente retomar os sistemas ambientais do nosso planeta. Então, acho esses bem legais. então já até respondeu. Então, é Gambito da Rainha, Game of Thrones e Perdido no Espaço. Perdidos no Perdidos no Espaço. Espaço. Então, a outra pergunta já até foi respondida, que eu ia perguntar qual é o seu best-seller favorito, então acho que já é Game of Thrones, né? Ou tem algum outro? Na verdade, tem outros. Se for perguntar assim, livro que eu li faz um tempo e que eu gosto muito, eu sempre indico, é 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Então, para Sim. mim, é um livro sensacional e que nunca, para mim, nunca saiu nunca ficou para trás, digamos assim. Eu sempre gostei muito desse livro. E agora, na questão dos filmes de novo. Quais são os atores, aqueles atores que você gosta bastante, que independente do filme que ele vai fazer, sei lá, ficção, comédia, tu vai assistir, porque tem aquele ator ali. Uns dois, três. Olha, eu acho que já nem tem muito assim. Eu acho que antes tinha uns assim que eu assistia muito, mas eu acho que um deles, Anthony Hopkins, eu acho que ele faz muito bem todos os filmes. Eu acho que eu já assisti quase tudo que ele já fez. Tem Eu um acho que é pôster um dele. clássico, né? Não, não tenho, nunca tive pôster de ninguém. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu gosto muito também do. Gente, peraí que eu vou lembrar o nome dele. É... Ele é até em inglês. Nossa, esqueci o nome dele agora. Tô com ele na minha cabeça, não tô lembrando o nome. Qual filme que Ele ele fez fez? até um. Ah, ele já. É o Hugh Grant. Hugh Grant ou Hugh Grant? Não lembro muito o nome dele direito. Eu sei que é Grant, o final. Ele fez Razão e Sensibilidade, que é um filme que eu gosto pra caramba. Acho que Jane Austen é uma autora que eu gosto muito também. E os filmes, né, que se originaram dos livros, de alguns livros que ela que escreveu, eu gosto muito. Então, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, então, são uns que eu gosto bastante também. Então, o Hugh Grant, ele está em uns. Emma Thompson também, eu gosto muito da Emma Thompson, acho que ela faz muito bem todos os filmes que ela faz, ela é sempre Arrebenta. muito, muito legal. É. Agora, escutar. Quais são os artistas preferidos, nacionais e internacionais? Assim, os três que você mais gosta de escutar. Nossa, eu escuto tanta coisa, eu escuto muita coisa, mas vamos lá. Uma amiga minha até me falou esses dias que ouvir essa música aqui é pensar logo em ti. Mas eu escuto, nossa, eu acho que muito os clássicos dos anos 80, né? Sempre ouvi bastante até hoje e escuto. Algumas outras bandas eu já, e alguns cantores eu enjoei de tanto escutar. Djavan, por exemplo. Nossa, eu escutava muito Djavan, muito Djavan. E nos últimos anos eu dei uma parada, porque não, eu já escutei muito, deixa eu parar, né? Deixa eu descansar aqui um pouco. Eu escutei muito Legião Urbana, e agora de vez em quando só que eu escuto.
Música clássica também gosto. Gosto de Tchaikovsky, eu gosto das Quatro Estações de Vivaldi, gosto um pouco de ópera, gosto de assistir ópera. Então, eu tenho um gosto muito variável, digamos assim, para música. Bem eclética. Sim. Só não gosto Hum, dessas músicas que têm surgido agora, e essa acho que é uma das coisas que eu tenho batido muito, em músicas muito erotizadas, não gosto, e algumas músicas que falam muito da mulher em termos de objeto. Então, para mim, é insuportável isso em qualquer versão de música. Então, eu fico muito incomoda, né? demais. Na verdade, eu me sinto ofendida quando eu escuto essas músicas. Então, já teve lugar que eu disse, não vou ficar aqui porque eu não suporto esse tipo de música. Isso E vou aí, embora. caraca. É. E outra pergunta: quais são os times da Shirley Capella Toys? Os times dela? Qual é o teu time? Um time ou os times? Vamos lá. Na verdade, eu nunca fui muito de time, né? Nunca fui muito, digamos assim, dentro da minha trajetória de vida, eu nunca fui muito esportiva. Mas tem um que tem afinidade. Eu acho que de todos, se a gente for pensar em termos de time brasileiro, talvez seria de fato o São Paulo. E aí eu vou te deixar um pouco triste, porque não é o Flamengo, né? Gabriel, Mas, meu amigo de turma, vai ficar feliz. mas muito por influência do meu irmão, porque Hum. o meu irmão, ele é São Paulo doente. Então, um pouco de influência dele também. E agora uma pergunta, aquela bem de BuzzFeed que tem no, na internet. Se a Shirley prefere viajar com os amigos ou sair com a família? E eu acho que é É relativo. muito Às relativo, vezes né? é muito relativo, porque tem momentos que eu gosto muito de viajar com amigos, mas também gosto de viajar com a minha família. Faço muitas viagens, tanto com a família quanto com os amigos. Ah, entendi. E nessa, qual foi a melhor viagem que você fez na sua vida, assim? Olha, com amigos, eu acho que foi para a Patagônia, quando eu fui para Ushuaia, uma amiga com a Adriana Teodoro. E, nossa, a primeira vez que eu vi neve de verdade, né? Pena que eu não vi uma chuva de neve, né? Mas foi muito legal, foi muito divertido. Foi muito legal mesmo. Foi uma viagem impressionante, muito boa. E com a família, Hum. a gente já fiz muita viagem legal, né? Para o Rio Grande do Sul. E foi eu, meu pai e minha mãe. Nós fomos para Gramado também. Foi uma viagem muito divertida, muito boa. Foi muito legal. Acho que Então, essas duas representam bem assim momentos assim muito divertidos, muito legais. as duas viagens inesquecíveis da sua vida são essas. São inesquecíveis, dentre outras, né? Também fui para Disney, tive a oportunidade de ir à Disney, então foi muito legal. Foi E é para um a dos lugares que eu Europa, tenho né? vontade. Já fui também para a Europa, Espanha, Portugal, né? Mas conheço bastante aqui da América do Sul, Argentina, Chile, Paraguai, Equador. Então já fui para todos esses lugares e foi muito legal E também, se foi muito virava bom. assim na língua? A senhora fala quantas línguas você fala, assim, para se virar? Bom, eu falo um pouco do inglês, falo um pouco do espanhol também. Francês eu entendo um pouquinho, não consigo falar ainda o francês, mas entendo um pouco. Então Arranha, dá né? para não dá para ficar com fome, não preciso passar fome. E dá para chegar nos lugares também. E qual foi a situação mais engraçada que aconteceu numa viagem contigo? A situação mais engraçada. A mais engraçada, eu acho que uma das mais engraçadas. Eu até falei esses dias, a gente estava em Orlando, aí resolveram ir para o McDonald's, né? E eu fui lá no Totem, tal, fiz o meu pedido, imprimi,
fui no caixa, fiz o pagamento, estou lá esperando, e os meninos olharam assim, já fizeste teu pedido? Eu disse, já. E são pessoas que já estão habituadas aí aos Estados Unidos, né? Eu disse, nossa, então ensina aqui pra gente como é que faz esse pedido que até agora a gente ainda não conseguiu. Esse foi bem Mais hilária. engraçado. É. Não. E outra, assim, é realmente brasileiro às vezes tem a noção de que todo mundo vai entender o que a gente fala, né? Então, o portunhol, ele é muito praticado, mas eles de fato não entendem absolutamente nada do que a gente fala se for falar em português, mesmo quem fala espanhol. Então, brasileiro, ele tem muito essa característica de achar que ele não precisa aprender outras línguas, principalmente o espanhol, que tudo vai dar certo. E é muito comum a gente ouvir, eu lembro também quando eu estava no Equador, o café da manhã, e uma moça dizendo que ela não queria, por exemplo, nas frutas, né, quando vinha, primeiro vem as frutas para a gente comer no café da manhã, e ela dizendo que ela não queria melancia, que ela só queria morangos. E a moça que atendia falava assim, não compreendo, não compreendo, não compreendo. Então foi engraçado isso também, né? Das pessoas dizerem que não conseguem Pesquisar no entender o que a dicionário gente está rapidinho que é falando. morango, melancia. É, porque são palavras muito diferentes. Morango é fresa. Nada a ver com morango. Nossa, eu ia passar fome se eu vou para qualquer país do mundo, se não é Brasil e Portugal, o que fala português. É, E é um problema. qual foi a situação mais engraçada que se passou agora dentro da sala de aula? Tem alguma situação engraçada? Olha, eu não sei se seria necessariamente engraçada. Aliás, tem duas. Uma que acabou pegando em um aluno, na verdade, era uma palavra de geografia física. Nossa, esqueci agora, me deu um branco. E que depois era muito parecida essa palavra com o nome de um aluno. E todo mundo, depois disso, começou a chamar o nome do aluno com esse nome da geografia física. Então, Nossa. essa foi uma situação muito engraçada. A outra, que não é muito legal, mas para alguns era engraçada, em uma escola que eu comecei a lecionar no estado. Aliás, nem que eu comecei, já tinha lá uns 3 anos de escola, mais ou menos, né? E aí tinha um aluno que ficava gritando meu nome na escola toda o tempo inteiro. Gritava assim, Shirley, Shirley, Shirley. E gritava alto na escola, para todo mundo ouvir na escola. Então, era uma situação também constrangedora, né? Até esse aluno parar, na verdade, é um tipo de assédio, né? Parar de ficar gritando meu nome na escola. Ele saía da sala dele, quando eu estava dando aula, nas outras salas de aula, e ficava na porta ou na janela, para ficar me olhando na sala de aula. Então, isso era muito constrangedor, na verdade. No início pareceu engraçado, mas depois foi ficando constrangedor, e demorou bastante tempo para ele parar de fazer isso. Então, eu tinha que chamar a direção da escola, tinha que chamar o segurança, era assim. Estou muito tenso, na verdade. Passa a preocupar bastante, né? Sim, sim. Agora vamos para o último momento aqui do Talk Show, que são as brincadeiras. Nas brincadeiras, a gente vai meio que falar alguma coisa, você tem que falar o que vem na mente, assim, rápido. Sem pensar muito, para ser aquela resposta sincera. Então, vamos começar com a primeira, que é o top 5 autores da geografia que você mais gosta de ler. Top 5. Vamos lá. Absaber, claro. A gente sabe. Deixa eu ver, ultimamente. Wagner Costa Ribeiro, que é meu orientador. Gosto muito de ler, muito sensato. Peraí, deixa eu pensar aqui. Dentro da geografia. Expósito. Gosto de ler Expósito. O que mais? Eu estou sem meus livros aqui para poder lembrar. Deixa eu pensar. Gosto muito do professor Sancler.
Sancler Trindade Júnior, né? Da UFPA. E, falando em termos de região, professor Gilberto Rocha também. Gilberto Rocha. Os top 5 são esses, então, os top 5 de Shirley Tosi. Acho que sim. Atualmente, sim. Eu ia perguntar um, mas eu acho que é difícil, né? Quais são os atores mais bonitos da geografia? Mas eu acho que isso aí deixa para depois. Ou tem resposta? Não, né? Não. Não. Então vamos para a pergunta que é a brincadeira cara a cara. Aqui eu vou dar 2 nomes e sem pensar muito você tem que responder um deles. Então eu vou dar 2 nomes qualquer, pode ser da geografia, pode ser de arte, de ciência. Eu tenho que responder. Tá bom. Primeira, Absabe ou Jurandir Rossi? Absabe. Lablache ou Hatzel? Hatzel. Qual foi o império mais cruel, na sua opinião? O britânico ou o mongol? Acho que o mongol. Mongol. Rui Moreira ou Milton Santos? Rui. Paisagem ou território? Os dois? Não, um só. Bom, atualmente, território. Aí me pegou, não sei, não vou nem continuar aqui, me pegou muito de surpresa essa. Ó, Cosmos ou Geografia do Brasil, o livro? Cosmos. DC ou Marvel? Hã? DC ou Marvel? DC ou Marvel? Ah, DC ou Marvel? Isso. Acho que a maioria falaria DC, mas DC. DC? Caraca, É. outra surpresa. McDonald's ou Burger King? Burger King. Game of Thrones ou Vikings? Nossa, que dúvida! Se for em comparação aos livros, acho que Vikings. Caraca, não, eu já não sei nem se eu quero continuar agora depois dessa. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Ai, sou apaixonada pelas duas. Gosto das Então, duas. Harry Potter. Harry Potter. Bahia ou São Paulo? Bahia. Açaí ou acarajé? Açaí, sem dúvidas. Festa sábado à noite ou ficar em casa vendo um filminho? Mais fácil ficar em casa vendo o filme. Rihanna ou Beyoncé? Beyoncé. Beyoncé? Eu prefiro a Rihanna, eu sempre implico. Globo ou SBT? Nossa. Apesar de tudo, Globo. Encontro com Fátima Bernardes ou TV Globinho? TV Globinho. TV Globinho. Algumas foi o Mel que fez, né? Então já repara. Olavo de Carvalho ou Paulo Freire? Paulo Freire, né? Flamengo ou Corinthians? Dúvida. Vixe, Corinthians. caraca, Corinthians não. Eu sou meio antiflamenguista, tá? Eu já reparei. Frio ou calor? Adoro frio. América do Sul ou Europa? América do Sul. Decolonial, isso aí, isso aí. Caetano Veloso ou Alceu Valença? Nossa, eu gosto dos dois, mas acho que o Alceu Valença ele tem uma melodia assim mais um embalo mais diferente que o Caetano, então ele é muito gostoso de ouvir. Praia ou Igarapé? Gosto dos dois também, mas vamos lá, Igarapé. Lula ou Getúlio Vargas? Complexo, mas vamos lá. Pensando na história política do nosso país, entre os dois ainda, apesar do populismo clássico, entre os dois, Lula. Agora eu quero que você, se você lembrar de alguma, assim, justifique rapidamente, duas dessas escolhas.
Justificar rápido? Qualquer Bom, uma porque das duas. Lula, então vamos lá, Lula ou Getúlio Vargas? Se a gente for pensar no processo histórico do país, o período foi muito diferente. Então, o Getúlio Vargas, ele já tem, dentro dessa perspectiva do desenvolvimentismo, mas também do populismo, mas uma relação ainda, uma visão muito pequena ainda em termos de educação. O que no governo Lula já mudou. Então, a gente teve avanços no governo Lula no que diz respeito ao desenvolvimento do país, apesar de ter abrido muito para o capitalismo já dentro do governo Lula, mas em termos de educação, a gente tem uma ampliação muito intensa em termos de educação no governo Lula. Então, muito relacionado a essa perspectiva do ensino da educação. Então, por isso Lula e não Getúlio Vargas. E outra, só mais uma qualquer. Já até esqueci quais foram as outras. Tem açaí ou acarajé, McDonald's ou Burger King, Tá, BC ou vamos Marvel, lá. Rihanna ou Beyoncé. Açaí ou acarajé? Bom, açaí, gente, sem dúvidas. Açaí é da nossa terra. O açaí está relacionado principalmente às nossas origens de povos tradicionais. O acarajé, não ao acarajé, porque eu não gosto muito de gordura. Então, eu acho que é muita coisa junta, misturada, de que os baianos que me perdoem, mas eu não gosto muito do paladar baiano, por conta principalmente da questão das gorduras, né, que existe, o modo como é feito, enfim. Eu acho que eu ainda prefiro mais a culinária indígena, digamos assim. A sua família toda, espero que não veja, né? Aqui só eles vão te Não, que deserdar. nada. Eu acho que aqui em casa só quem gosta de acarajé só é a mamãe. Sério? Aliás, a mamãe, minha irmã gosta, minha cunhada, que é baiana, né? Cunhada e o cunhado, mas assim, se eu for pensar, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, só uma irmã gosta, né? Então, os outros não são muito. O paladar, não é? Eu sou muito chata com paladar, com textura, na verdade, né? Então, não consigo comer qualquer coisa por conta da textura. Às vezes não é nem o cheiro, não é nem o sabor, mas a textura não vai. Entendi. Então vamos para a última aqui, que eu vou falar o nome e você tem que dar uma nota rápido. Uma nota, de 0 a 10. Vamos lá, vou começar. Milton Santos. 10. Suerte Garay. Olha, tem algumas coisas ainda que eu não acho que acontece, mas vamos lá, 9. Tricá. 10. Bertrand. 10 também. Aldo Souza. Meu querido amigo Aldo, 10 também. Ricardo Salles. 0. Ministra Damares. 0. Cátia Abreu. 1. Joe Biden. O Biden, 8. Obama. Gosto muito do Obama, 9. Putin. Putin, 8 também. Hannah Arendt. História complexa, 8. Rosa Luxemburgo. 9. Winston Churchill. Churchill, dentro de uma perspectiva muito intensa, 9,5. Karl Marx. Interessante, 8,5. Faustão. 0. Luciano Huck. 3. Thiago Leifert. 3 também. Adam Sandler. Não gosto, acho ele muito sem graça. Mas vamos lá. 4. Caraca, não. Aí vai desagradar a maioria dos telespectadores. Sylvester Stallone. Se a gente for pensar, antigamente, acho que uns 9. Atualmente já caiu para uns 6. Coitado, pô. Tem que ser igual o Vinho. Vinho. 10. Amo vinho. Lionel Messi. 10.
Muito craque no que faz. George R. Martin. Ai, 10. Wagner Moura. Gosto muito do Wagner Moura também. 9. Um excelente ator. Dom Pedro II. Vou dar 8. Fernanda Montenegro. 9. Anitta. 3. Coca-Cola. Não. 4 porque ela é melhor do que o Hulk e o Thiago. Coca-Cola. Ai, 0. Suco de laranja. 10. Quanto? 10. 10. Melk Leone, nossa editora. 10. 10. Agora vamos lá de novo, tem que justificar 3 dessas notas. Vamos lá. Fernanda Montenegro, porque dei 9, né? A Fernanda Montenegro, acho que ela é uma atriz, uma das melhores atrizes brasileiras que a gente tem. Temos ainda porque ela ainda atua no país, ela tem uma atuação brilhante. O 9, por quê? A gente tem que pensar no todo. Então, em termos de sociedade, de perspectivas, tem algumas pequenas divergências, digamos assim, entre opiniões. Por isso, 9. Mais uma, mais 2. Pode escolher. Tá, vamos lá. Absaber, não fez? Não. Teve Absaber, no começo. Teve Absaber, né? Tá, foi o primeiro. Bom, Absaber ele e o Milton Santos, né? São um dos maiores geógrafos que a gente tem no Brasil, tem no sentido de que o conhecimento deles ainda existem, ainda persistem, as suas ideias estão cada vez mais se renovando. Então, por isso 10, e eles são extremamente importantes para a política pública, para o ensino de geografia e de outros ensinos, digamos assim, que não seja só da geografia. Entendi. Então, já foi Absaber, Milton Santos, de uma vez só, de uma lapada. Então é isso. Eu acho que eu quero muito agradecer aqui a Shirley por ter comparecido nessa estreia. Não podia ser com outra pessoa, então fico muito agradecido de recebê-la. Aposto que muita gente vai ficar muito surpreso com muita coisa. A Shirley engenheira, preferindo Vikings, esse absurdo que é preferir Vikings do que o Game of Thrones, preferir Burger King do que McDonald's. Eu quase acabei aqui. Mas é gosto, né? Não pode contestar, então quero agradecer de novo pela sua presença. Muito obrigado. Tem alguma coisa para falar? Só agradecer a oportunidade, né? E estamos sempre aqui, apostos a colaborar. Então pode deixar, vai ter mais vídeos com a Shirley no Espaço Geográfico, fiquem ligados, tá? Então foi isso aí, muito obrigado. Esse foi o nosso espaço, gente. Agora nós vamos fazer, já estamos planejando outro. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer aquilo tudo que eu já estou acostumado a falar. Muito obrigado, Shirley. É isso. Tchau. De nada, abraço, tchau.